Realizou-se, em meados de setembro, o Congresso dos Representantes das Cidades e dos Estros. Nesse congresso foi fundado um novo partido, tendo à frente um comitê central e órgãos locais nas diversas cidades. O Congresso aprovou o programa, determinou a tática e, na mesma ocasião, elaborou um apelo que esse partido, mal saído da casca, deve lançar ao povo. Numa palavra, os representantes das cidades e dos estros fundaram um partido próprio. Quem são esses representantes e como se chamam? Liberais burgueses. Quem são os liberais burgueses? Representantes conscientes da burguesia abastada. A burguesia abastada é nosso implacável inimigo. A sua riqueza funda-se em nossa miséria, a sua alegria em nossa dor. É claro que seus representantes conscientes serão nossos inimigos jurados, que tentarão conscientemente desbaratar-nos. Formou-se, assim, um partido de inimigos do povo, que tem a intenção de dirigir um apelo ao povo. Que pretendem esses senhores, que dizem no seu apelo? Eles não são socialistas, odeiam o movimento socialista. Isto significa que consolidam a ordem burguesa e travam uma luta de morte contra o proletariado. Esse é o motivo por que desfrutam de grandes simpatias nos ambientes burgueses. Eles não são sequer democratas, odeiam a República Democrática. Isto significa que consolidam o trono do Tsar e lutam com ardor também contra os martirizados camponeses. Eis por que Nicolau II lhes concedeu permissão para realizar reuniões e os autorizou a convocar o Congresso do Partido. Eles pretendem somente reduzir um pouco as prerrogativas do Tsar, e isso sob a condição de que essas prerrogativas passem às mãos da burguesia. O tsarismo, segundo eles, deve necessariamente permanecer o baluarte seguro da burguesia abastada, que o utiliza na luta contra o proletariado. Para isso, dizem em seu projeto de constituição que o trono dos Romanov deve permanecer inviolável. Querem, assim, uma constituição mutilada, com uma monarquia não absoluta. Os senhores burgueses liberais nada têm a opor a que também ao povo sejam concedidos direitos eleitorais, mas só com a condição de que a Câmara dos Representantes do Povo seja subordinada à Câmara dos Ricos, que se empenhará, pela força das circunstâncias, em corrigir e modificar as deliberações da Câmara dos Representantes do Povo. Por isso é que eles dizem em seu programa: é preciso 2 câmaras. Os senhores burgueses liberais ficarão muito contentes se for concedida a liberdade de palavra, de imprensa e de associação, desde que seja limitada a liberdade de greve. Eis porque falam tanto em direitos do homem e do cidadão, enquanto nada dizem de preciso quanto à liberdade de greve, a não ser os seus hipócritas balbucios a respeito de vagas reformas econômicas. Esses estranhos senhores não regateiam seus favores nem mesmo aos camponeses, eles nada têm a opor a que a terra da nobreza fundiária passe para as mãos dos camponeses, desde que os camponeses comprem essas terras aos proprietários e não as recebam gratuitamente. Como são bons, esses mesquinhos políticos! Se eles sobreviverem até a realização de todas estas aspirações, seguir-se-á daí, então, que os direitos do Tsar passarão para as mãos da burguesia e a autocracia tsarista se transformará gradualmente em autocracia da burguesia. Eis para onde nos arrastam os representantes das cidades e dos estros. Por isso, até em sonhos têm medo da revolução popular e falam tanto em pacificação da Rússia. Depois disso, não é de admirar que esses representantes falidos tenham depositado grandes esperanças na chamada Duma de Estado. Como é sabido, a Duma tsarista é a negação da Revolução Popular, o que é muito cômodo para os nossos burgueses liberais. A Duma tsarista, conforme ninguém ignora, constitui um determinado campo de ação para a burguesia abastada, coisa tão necessária aos nossos burgueses liberais. Eis porque constroem todo o seu programa, desenvolvem toda a sua atividade contando com a existência da Duma, com a derrota da Duma ruim também, inevitavelmente, todos os seus planos. É por esse motivo que os apavora o boicote da Duma, é por esse motivo que nos aconselham a entrar para a Duma. Será um grande erro se não participarmos da Duma tsarista, dizem eles, pela boca de seu chefe Yakushin. E, na realidade, isso seria um grande erro, mas para quem? Para o povo ou para seus inimigos? Eis o problema. Qual é a função da Duma tsarista, que dizem a esse respeito os representantes das cidades e dos estros? A primeira e principal tarefa da Duma é a transformação da própria Duma, eis o que dizem em seu apelo.
Os eleitores de primeiro grau devem obrigar seus delegados a eleger candidatos que queiram, antes de tudo, transformar a Duma, dizem no seu apelo. Em que consiste essa transformação? Em dar à Duma voto deliberativo na elaboração das leis e no exame das receitas e das despesas estatais, e o direito de controlar a atividade dos ministros. Os eleitores de segundo grau devem, portanto, exigir antes de tudo a ampliação dos direitos da Duma. Eis, ao que parece, no que consiste a transformação da Duma. Quem entrará para a Duma? Na maior parte, a grande burguesia. É claro que a extensão dos direitos da Duma significa um fortalecimento político da grande burguesia. E os representantes das cidades e dos zestros aconselham o povo a eleger para a Duma os burgueses liberais e a lhes confiar antes de tudo a tarefa de favorecer o fortalecimento da grande burguesia. Devemos, ao que parece, preocupar-nos antes de mais nada e sobretudo em fortalecer com as nossas próprias mãos os nossos inimigos. Eis o conselho que nos dão agora os senhores burgueses liberais. Conselho muito amistoso, não se pode negar. Bem, mas com os direitos do povo, quem se ocupará? Oh, nem se duvide, os senhores burgueses liberais não esquecerão o povo. Prometem que quando fizerem parte da Duma, quando ali estiverem fortalecidos, reivindicarão direitos também para o povo. E graças a esse farisaísmo, os representantes das cidades e dos zestros esperam alcançar seu objetivo. Eis porque, ao que tudo indica, eles nos aconselham a ampliar antes de mais nada os direitos da Duma. Bebel dizia: o que o inimigo nos aconselha é nocivo para nós. O inimigo aconselha: participai da Duma. É evidente que a participação na Duma nos é nociva. O inimigo aconselha: ampliai os direitos da Duma. É evidente que a ampliação dos direitos da Duma nos é nociva. Minar a confiança na Duma e desacreditá-la aos olhos do povo, eis o que nos compete fazer. Em vez de ampliação dos direitos da Duma, ampliação dos direitos do povo, isto é o de que precisamos. E se, ao mesmo tempo, esse mesmo inimigo nos diz palavrinhas doces e nos promete certos direitos, isto significa que nos prepara armadilha e quer construir pelas nossas próprias mãos uma fortaleza para si mesmo. Não podemos esperar coisa melhor por parte dos burgueses liberais. Mas, que dizer de alguns social-democratas que nos pregam a tática dos burgueses liberais? Que dizer da minoria do Cáucaso, que repete literalmente os pérfidos conselhos dos nossos inimigos? Eis, por exemplo, a minoria do Cáucaso que diz: reconhecemos ser necessário participar da Duma de Estado, vide a segunda conferência, página 7. Exatamente como o reconhecem necessário os senhores burgueses liberais. Essa mesma minoria nos aconselha: se a Comissão de Bolíguin conceder o direito de eleger apenas aos ricos, deveremos, então, intervir nessas eleições e obrigar, por meios revolucionários, os eleitores a elegerem candidatos de vanguarda e a pedirem, nos esqui sobor, a Assembleia Constituinte. Em suma, obrigar, por todos os meios possíveis, os esqui sobor a convocar a Assembleia Constituinte, ou então a se proclamar como tal, vide Social-Democrat, número 1. Isto é, mesmo que só os ricos tenham o direito de voto, mesmo que a Duma seja composta apenas de ricos, ainda assim deveremos reclamar que a essa Assembleia de ricos sejam conferidos os poderes de Assembleia Constituinte. Mesmo que os direitos do povo sejam reduzidos, deveremos esforçar-nos ainda por ampliar ao máximo possível os poderes da Duma. É supérfluo dizer que a eleição dos candidatos de vanguarda não passará de palavras ocas se os direitos eleitorais forem conferidos apenas aos ricos. Como verificamos acima, essas mesmas coisas são as que nos pregam os burgueses liberais. Das duas uma, ou os burgueses liberais se menchevizaram, ou a minoria do Cáucaso se liberalizou. Num ou noutro caso, não há dúvida de que o partido dos burgueses liberais mal saído da casca prepara habilmente a sua armadilha. Destruir essa armadilha, torná-la visível a todos, lutar impiedosamente contra os inimigos liberais do povo, eis o de que precisamos agora.